Desde criança, Eduardo carregava um peso muito maior do que os números mostravam na balança. Na escola, ele era conhecido como o garoto gordo. Enquanto os outros alunos eram escolhidos rapidamente para os times de futebol, Eduardo quase sempre ficava por último. Alguns colegas riam quando ele corria. Outros faziam piadas cruéis sobre sua aparência. No início, ele tentava fingir que não se importava, mas cada comentário machucava mais do que demonstrava. Todos os dias, ao chegar em casa, se olhava no espelho e se perguntava por que parecia tão diferente dos outros garotos. A situação piorou durante a adolescência. Enquanto seus colegas começavam a namorar e ganhar confiança, Eduardo se tornava cada vez mais inseguro. Evitava festas, fotos e qualquer situação que chamasse atenção para sua aparência. As redes sociais também não ajudavam. A cada imagem de corpos perfeitos que via na internet, sentia que estava cada vez mais distante da pessoa que gostaria de ser. Mesmo assim, encontrava conforto na comida. Quando estava triste, comia. Quando estava ansioso, comia. Quando sofria alguma humilhação, comia ainda mais. Aos poucos, entrou em um ciclo que parecia impossível de quebrar. Aos 18 anos, pesava muito mais do que gostaria e sua autoestima estava no nível mais baixo possível. Certo dia, durante uma aula, um grupo de alunos começou a fazer piadas sobre ele em voz alta. O professor tentou interromper, mas o estrago já estava feito. Eduardo voltou para casa arrasado. Naquela noite, ficou sentado sozinho em seu quarto pensando em tudo que havia vivido até aquele momento. Pela primeira vez, não sentiu apenas tristeza. Sentiu revolta. Não contra os colegas que o humilhavam, mas contra a vida que estava levando. Ele percebeu que havia passado anos esperando que as pessoas mudassem, esperando que os comentários parassem e esperando que sua realidade melhorasse sozinha. Mas nada havia mudado. Então tomou uma decisão que transformaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, acordou mais cedo do que o normal e foi caminhar. A caminhada durou apenas 15 minutos. Ele voltou para casa cansado, ofegante e com dores nas pernas. Porém, algo havia acontecido. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que estava fazendo alguma coisa por si mesmo. Não imaginava que aquele simples passeio ao amanhecer seria o primeiro passo de uma transformação que deixaria todos ao seu redor completamente impressionados. Porque o garoto que era alvo constante de bullying estava prestes a iniciar uma jornada que mudaria não apenas seu corpo, mas toda a sua vida. Nos primeiros dias, Eduardo quase desistiu. A caminhada de 15 minutos parecia uma eternidade. Seu corpo não estava acostumado ao esforço físico, e cada passo exigia mais determinação do que ele imaginava. Muitas vezes voltava para casa cansado e frustrado ao perceber que os resultados não apareciam imediatamente. Além disso, continuava enfrentando as mesmas piadas na escola. Alguns colegas perceberam que ele estava tentando se exercitar e começaram a zombar ainda mais. Diziam que ele nunca conseguiria emagrecer. Outros afirmavam que estava apenas perdendo tempo. Durante semanas, Eduardo ouviu comentários que fariam muitas pessoas desistirem. Mas algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez, não estava tentando provar nada para os outros. Estava tentando mudar sua própria vida. Aos poucos, as caminhadas se transformaram em corridas leves. As corridas viraram treinos mais intensos. Ele começou a pesquisar sobre alimentação saudável, exercícios e hábitos que poderiam ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Não foi uma transformação rápida. Houve dias em que sentiu vontade de abandonar tudo. Houve momentos em que a balança parecia não se mover. Em algumas semanas até ganhou peso por causa do aumento da massa muscular, o que quase destruiu sua motivação. Porém, em vez de focar apenas nos números, Eduardo passou a prestar atenção em pequenas vitórias. Conseguia subir escadas sem ficar ofegante. Conseguia correr distâncias maiores. Suas roupas começaram a ficar mais largas. Sua energia aumentou. E, pela primeira vez em muitos anos, começou a acreditar em si mesmo. Meses depois, decidiu entrar em uma academia. No primeiro dia, sentiu o mesmo medo que sentia ao entrar na escola. Achava que todos estariam olhando para ele. Imaginava que seria julgado por sua aparência. Mas descobriu algo surpreendente. A maioria das pessoas estava ocupada demais tentando melhorar a própria vida para se preocupar com a dele. Foi nesse ambiente que conheceu Marcelo, um treinador que percebeu seu esforço e decidiu ajudá-lo. Marcelo ensinou que resultados duradouros não acontecem da noite para o dia. Mostrou que disciplina é continuar mesmo quando a motivação desaparece. Eduardo levou aquelas palavras para o coração. Os meses se transformaram em um ano. O garoto inseguro começou a desaparecer. Seu corpo mudou, mas sua mentalidade mudou ainda mais. A confiança que nunca teve começou a surgir. Porém, a transformação que estava impressionando sua família e seus novos amigos ainda passaria pelo maior teste de todos. Porque em breve Eduardo reencontraria algumas das pessoas que mais o humilharam no passado. E aquele encontro provaria que sua maior vitória não estava nos músculos que estava construindo, mas na pessoa que estava se tornando. 1 ano e meio após decidir mudar de vida, Eduardo já não era reconhecido por muitas pessoas que o conheciam apenas de vista. O garoto que antes evitava espelhos agora caminhava com a cabeça erguida. O peso havia diminuído consideravelmente, seus músculos estavam mais definidos e sua saúde melhorou de forma impressionante. Mas o mais importante era algo que não podia ser visto por fora, sua confiança. Pela primeira vez, ele não se sentia inferior a ninguém.
Ainda assim, nunca esqueceu os anos de humilhação que enfrentou. Certo dia, sua antiga escola organizou um evento para ex-alunos. Muitos amigos insistiram para que ele participasse. No início, Eduardo recusou. A simples ideia de voltar ao lugar onde sofreu tanto fazia seu coração acelerar. Porém, depois de refletir por alguns dias, decidiu ir, não para mostrar sua transformação, mas para provar a si mesmo que o passado não tinha mais poder sobre ele. Quando chegou ao evento, sentiu um frio na barriga. Os corredores eram os mesmos, as salas eram as mesmas, mas ele já não era a mesma pessoa. Enquanto conversava com antigos colegas, percebeu olhares de surpresa por todos os lados. Algumas pessoas demoravam para acreditar que aquele homem forte e confiante era o mesmo garoto que costumava sofrer bullying diariamente. Durante a noite, acabou encontrando alguns dos colegas que mais zombavam dele no passado. O silêncio que se formou naquele momento foi estranho. Eles claramente não sabiam como reagir. Um deles finalmente tomou coragem e iniciou uma conversa. Para a surpresa de Eduardo, o rapaz pediu desculpas. Admitiu que havia sido cruel durante a adolescência e que se arrependia do modo como tratou. Outros fizeram o mesmo. Durante anos, Eduardo imaginou que sentiria satisfação naquele momento. Pensou que talvez quisesse humilhá-los da mesma forma que foi humilhado. Mas quando aquilo realmente aconteceu, percebeu que não sentia vontade de se vingar. A transformação que viveu havia lhe ensinado algo muito maior. Ele respondeu às desculpas com respeito e seguiu em frente. Naquela noite, enquanto voltava para casa, compreendeu que sua maior conquista não era ter emagrecido ou construído músculos. Sua maior conquista era não carregar mais a dor que aquelas pessoas deixaram em sua vida. Pela primeira vez, sentiu que estava completamente livre do passado. Porém, o destino ainda reservava algo inesperado. Algumas semanas depois, Marcelo, seu treinador, fez uma proposta que parecia impossível. Haveria uma competição regional de fisiculturismo para iniciantes, e ele acreditava que Eduardo tinha potencial para participar. A ideia parecia absurda. Anos antes, ele mal conseguia correr alguns minutos sem parar. Agora alguém estava dizendo que poderia subir em um palco para exibir o resultado do seu esforço. Eduardo ficou dividido entre o medo e a oportunidade. E a decisão que tomaria nos dias seguintes colocaria sua transformação à prova de uma forma que jamais imaginou. A proposta de participar de uma competição de fisiculturismo parecia absurda para Eduardo. Durante dias, ele pensou no assunto. Sempre que se olhava no espelho, ainda enxergava um pouco do garoto inseguro que sofria bullying na escola. Mesmo após toda a transformação, parte dele continuava acreditando que não era bom o suficiente. Marcelo percebeu essa insegurança e decidiu conversar seriamente com ele. O treinador explicou que a competição não era sobre vencer outras pessoas. Era sobre provar para si mesmo quanto havia evoluído. Depois de muita reflexão, Eduardo aceitou o desafio. A partir daquele momento, sua rotina se tornou ainda mais intensa. Acordava antes do nascer do sol para fazer exercícios cardiovasculares. Trabalhava durante o dia e treinava pesado à noite. Sua alimentação passou a ser planejada nos mínimos detalhes. Enquanto amigos saíam para festas e comemorações, ele permanecia focado em seu objetivo. Houve momentos extremamente difíceis. Alguns dias acordava cansado e sem motivação. Em outros, sentia vontade de desistir de tudo. Porém, sempre lembrava das humilhações que enfrentou e principalmente da promessa que fez a si mesmo naquela noite em que decidiu mudar de vida. Meses de preparação passaram rapidamente. Seu corpo continuava evoluindo. Os músculos ficaram mais definidos, sua postura mudou completamente e sua confiança atingiu um nível que nunca imaginou alcançar. Quando o dia da competição finalmente chegou, Eduardo sentiu o coração disparar. Nos bastidores observava atletas experientes e pensava que talvez não estivesse preparado. Muitos competidores tinham anos de experiência. Alguns pareciam verdadeiros profissionais. Por alguns minutos, a insegurança tentou voltar, mas então ele lembrou de quem era antes. Lembrou das caminhadas de 15 minutos que quase o fizeram desistir. Lembrou dos apelidos cruéis, das piadas e dos momentos em que acreditou que nunca seria capaz de mudar. Comparado àquilo, subir em um palco parecia um desafio pequeno. Quando seu nome foi chamado, caminhou até o centro do palco sob as luzes e diante de centenas de pessoas. Pela primeira vez na vida, não estava tentando se esconder. Não estava evitando olhares. Não estava preocupado com julgamentos. Estava orgulhoso da pessoa que havia se tornado. O público aplaudiu enquanto ele realizava as poses que treinou durante meses. Independentemente do resultado, Eduardo já havia conquistado algo muito maior do que qualquer troféu. Porém, ao final da competição, aconteceu algo que ninguém esperava. Seu nome foi anunciado entre os vencedores da categoria. Por alguns segundos, ele ficou parado sem acreditar. O garoto que anos atrás era motivo de piadas agora estava sendo reconhecido por sua disciplina, esforço e determinação. Enquanto segurava o troféu, lágrimas surgiram em seus olhos. Não porque havia vencido uma competição, mas porque finalmente percebeu o quanto havia caminhado desde o dia em que decidiu mudar sua vida. E mal sabia ele que aquela conquista seria apenas o começo de uma transformação ainda maior. Uma transformação que inspiraria centenas de outras pessoas a acreditarem que também eram capazes de mudar seu destino. A vitória na competição mudou algo dentro de Eduardo.
Durante anos, ele acreditou que felicidade era alcançar um determinado peso ou ter um determinado corpo. Porém, ao subir naquele palco e segurar o troféu, percebeu que sua verdadeira conquista não estava na aparência. Sua maior vitória era ter desenvolvido disciplina, confiança e respeito por si mesmo. Nos meses seguintes, fotos da competição começaram a circular pelas redes sociais. Amigos, familiares e até pessoas que não o viam há anos ficaram impressionados com sua transformação. Muitos sequer acreditavam que aquele homem forte era o mesmo garoto que sofria bullying na escola. As mensagens começaram a chegar diariamente. Algumas pessoas pediam dicas de emagrecimento. Outras queriam saber como ele encontrou motivação para mudar. Eduardo respondia sempre da mesma forma: motivação ajuda a começar, mas é a disciplina que faz alguém continuar. Com o tempo percebeu que sua história estava inspirando. 2 anos após vencer sua primeira competição, Eduardo recebeu um convite que o deixou sem palavras. Sua antiga escola estava organizando um evento sobre superação pessoal e queria que ele fosse o palestrante principal. Quando leu o convite, sentiu uma mistura de emoções. Aquele era o mesmo lugar onde passou alguns dos momentos mais difíceis da sua vida. Os corredores onde ouviu apelidos cruéis. O pátio onde era alvo de risadas. As salas onde muitas vezes fingiu estar bem enquanto sofria em silêncio. Durante alguns dias pensou em recusar. Afinal, voltar ali significava revisitar lembranças dolorosas. Mas depois percebeu que aquela era a oportunidade perfeita para mostrar até onde havia chegado. No dia do evento, estacionou seu carro em frente à escola e ficou alguns segundos observando o prédio. Tudo parecia menor do que lembrava. Talvez porque ele tivesse crescido muito mais do que imaginava. Ao entrar, foi recebido pela direção e pelos professores. Alguns deles ainda se lembravam do garoto tímido que evitava chamar atenção. Quando chegou a hora da palestra, centenas de alunos estavam reunidos no auditório. Eduardo caminhou até o palco sob aplausos. Por alguns instantes, observou aquela multidão e lembrou-se do adolescente inseguro que acreditava que jamais seria respeitado. Então começou a contar sua história. Falou sobre as humilhações, sobre os apelidos, sobre as lágrimas que escondia da família e sobre as noites em que acreditou que nunca conseguiria mudar. O auditório permaneceu em silêncio absoluto. Muitos alunos se identificavam com suas palavras. Alguns enfrentavam problemas semelhantes naquele exato momento. Eduardo então explicou que sua transformação não começou quando entrou na academia. Ela começou no dia em que decidiu parar de acreditar nas opiniões negativas das outras pessoas. Explicou que ninguém muda de vida da noite para o dia. Grandes transformações são construídas através de pequenas decisões repetidas diariamente. Cada caminhada, cada treino, cada escolha saudável, cada dia em que decidiu continuar mesmo sem vontade. Ao final da palestra, recebeu uma salva de palmas emocionante. Mas o momento mais marcante aconteceu depois. Vários estudantes formaram uma fila para conversar com ele. Alguns agradeceram por suas palavras. Outros contaram suas próprias dificuldades. Um garoto, visivelmente emocionado, disse que também sofria bullying por causa do peso e que estava pensando em desistir de tudo. Eduardo colocou a mão em seu ombro e respondeu: "Nunca deixe que alguém defina quem você será no futuro." O jovem começou a chorar. Naquele instante, Eduardo percebeu algo que valeu mais do que qualquer troféu que já havia conquistado. Sua história estava ajudando outras pessoas a encontrarem esperança. Ao sair da escola naquele dia, caminhou pelo mesmo pátio onde anos antes se sentia invisível. Mas agora tudo era diferente. Não porque havia ficado forte. Não porque havia emagrecido. Não porque ganhou competições. Era diferente porque finalmente compreendeu seu verdadeiro valor. O garoto que sofria bullying se tornou um homem admirado. O jovem inseguro se tornou inspiração para milhares de pessoas. E a maior lição da sua história era simples: não importa como as pessoas enxergam você hoje. O que realmente importa é a pessoa que você decide se tornar amanhã. E foi assim que Eduardo transformou dor em força, humilhação em motivação e um passado difícil em uma história capaz de inspirar gerações.